Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um nessa manhã. A mensagem que eu trago nessa manhã está no livro de Lucas, capítulo 10, 38 até o 41. Eu vou ler aqui. Marta e Maria. Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Marta, porém, ficava agitada de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique fazendo o serviço sozinha? Ordena a ela, pois, que venha e ajuda-me. Porém, Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando eu li essa história também pela primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, mas como que a Maria é folgada? Ou seja, a irmã dela recebeu Jesus, as duas receberam Jesus em sua casa, e quando a gente recebe uma visita muito importante na nossa casa, às vezes não precisa ser aquela visita tão importante, mas todas as vezes que a gente recebe alguém na nossa casa, a gente quer fazer o melhor, quer deixar a nossa casa limpa, quer fazer uma comida muito gostosa. Agora você imagina se você recebesse o Filho de Deus na sua casa. Nossa, a preocupação ia redobrar na nossa cabeça que somos mulheres. Então, Maria, o que que ela fez? Ela pegou, em vez de ela ir ajudar a irmã dela, ela sentou nos pés de Jesus e começou a ficar lá. Ficou lá folgadona ouvindo Jesus falar. E a irmã dela se incomodou com aquilo ali, porque na verdade a irmã dela estava fazendo todos os afazeres sozinho. E quando eu vi essa história pela primeira vez, eu pensei a mesma coisa. Que mulher folgada, deixa a irmã dela lá fazendo tudo sozinho e fica lá só sentada ouvindo Jesus. E como a gente, ao passar do tempo, a gente vai vendo o relato da história e vai aprendendo mais sobre a nossa vida espiritual, a gente vê que Marta, que Maria, ela fez a melhor escolha, que foi estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus pregando, enquanto Maria, ela estava lá preocupada com os afazeres. Então ela estava lá tão preocupada que, se ela estava tão preocupada com os afazeres, então ela nem ouvia o que Jesus estava falando, enquanto a irmã dela estava lá se alimentando da palavra. E aí Jesus falou para ela: Marta, Marta, você se preocupa com muita coisa. Jesus quis dizer para ela: não tem necessidade de ficar se preocupando com comida, com casa, com os afazeres de casa. O que mais importante para mim é que você também sente aos meus pés e ouve a minha palavra. Então é o que Jesus queria dizer para Maria. Então, assim, Jesus não estava cobertando Marta, tipo assim, que ela estava sendo folgada e deixando a irmã dela trabalhar sozinha. Jesus, naquele momento, ele queria ensinar a Maria que o mais importante é estar aos pés de Jesus, né? Que a gente não pode ficar se preocupando tanto com os afazeres do dia a dia, da casa, do cotidiano, do nosso trabalho, e muitas vezes a gente não paramos para ouvir o que Jesus quer falar para a gente. Então, a meditação dessa manhã que eu trago para vocês é que, principalmente para as mulheres, né, que trabalham demais, é que o que Jesus fala para a gente hoje? Eliane, Eliane, você se preocupa muito com afazeres. Você acorda, você vai fazer aquilo, vai fazer isso, e você se preocupa com comida, e depois tem roupa para lavar, e depois tem, sabe, casa para limpar. Mas você tem que se preocupar, em primeiro lugar, buscar estudar a minha palavra. Buscar, em primeiro lugar, a servir a mim, questão de espiritualidade que eu falo. E Jesus, ele quer que a gente se preocupe, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, estar disposto a sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra dele, ouvir ele falando. Estar disposto a nos ajoelhar e estar lá em comunhão com Deus, conversando com ele o tempo todo, né?
Depois a gente vai se preocupar com esses afazeres de casa, né? E Jesus, ele quis dizer isso para a gente. Então, a mensagem que eu trago nesta manhã é para que nós não venhamos ser como Maria, mas possamos ser como Marta, possamos preferir estar aos pés de Jesus, né? Por mais que a gente sabe que Marta, a gente entende que mais que a gente entende que Maria, ela estava preocupada em servir a Jesus e dar o melhor para ele, mas em questão do material. Mas Jesus, ele estava já preocupado em questão da salvação e da vida espiritual de Maria. Então, Jesus se preocupa mais com a nossa salvação. Porque as coisas do dia a dia, ele fala assim que basta para cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus, ele quer que a gente nos preocupamos em primeiro em nos alimentar espiritualmente, que é estar aos pés deles e ouvir a sua palavra. Depois, as outras coisas, ele vai acrescentando no decorrer da nossa vida, né? E que nós possamos ser como Maria, estar aos pés de Jesus todos os dias e buscar ele acima de tudo e acima de qualquer coisa, né? Porque o restante, Jesus, ele vai fazer por nós, né? Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém.